Aqui está o nosso MacBook de R$ 2.500 que eu paguei lá no LX. Bora conferir? Então, bom, chega de enrolação, já bora ir abrindo essa caixinha aqui, porque eu tô muito ansioso pra poder mexer nesse Mac, porque pra quem não sabe, esse vai ser o primeiro Mac que eu vou ter na minha vida e que eu vou também mexer na minha vida. Minha experiência mais próxima de mexer no Mac foi quando eu fui no shopping ali e fui dar uma curiada na loja da Apple com os atendentes me olhando feio, sabendo que eu não ia comprar nada. Com a nossa caixinha do nosso MacBook, experiência Apple, não tá querendo cair, mas tá caindo. Sim, ele tá escorregando. MacBookzinho em mãos. Olha, parece que ele tá bonito, hein? Como é que tira isso daqui? Vou deixar ele de lado por enquanto. Enquanto isso, a gente vai ver o que vem na sua caixa. Que no caso, tem aqui os seus manualzinhos, MacBook Air, o seu cabinho de carregamento, além também dele vir com o seu carregador. Ou seja, ele veio extremamente completo, tá? Isso é muito bom. E caramba, essa caixa ainda tá com cheiro de novo. Sente o cheiro aí. E bom, eu só dei aqui uma organizadinha básica. Bora tá dando uma olhada como é que vê a situação desse Mac. A sua situação por fora, ele parece estar muito bom, tá? Tem alguns micro riscos aqui na maçã, mas é coisa muito pouca. E a aparência dele tá realmente muito boa. Ele tem um pequeno amassadinho aqui, mas é coisa muito pouca também. Na sua outra borda também dá pra ver outro pequeno amassado. E as suas duas partes de trás aqui estão em um estado muito bom. Então bora abrir pra ver se esse Mac tá realmente funcionando. Ó. Já fez até o sonzinho. Ele já tá ligando automaticamente pelo visto. O MacBook já ligou muito rápido. Ele está aqui aparentemente um pouquinho sujo, com algumas marcas de dedo, mas em estado físico mesmo. A única coisa que eu percebi que ele tá mais pecando é aqui na sua canto, ó. Ele tem um pequeno amassado aqui, mas como é um amassado para baixo, ele provavelmente não vai atrapalhar tanto no fechamento do Mac. Quando eu fecho ele, ó, a bordinha aqui fecha completamente. Então vou só tá passando um paninho nesse Mac. Bom, MacBook aparentemente limpo, agora é só a gente fazer as nossas configurações iniciais. Eu vou estar fazendo rapidinho e depois já passando porque realmente importa os testes com ele. E bom, configurações iniciais feitas com sucesso aqui. Na verdade eu acabei fazendo até um pouco mais do que isso, até porque aconteceu alguns imprevistos aqui. Eu já estou utilizando ele há alguns dias. Inclusive eu já fiz a atualização do sistema operacional dele, o macOS. Como vocês podem estar vendo aqui, ele tá funcionando bonitinho. Vou estar deixando uns takes na tela agora passando na hora que eu tava atualizando o macOS dele, porque ele tava dando erro de incompatibilidade com muitas coisas, então tive que estar atualizando. Então chega de enrolação e já bora tô mostrando aqui as nossas configurações do nosso MacBook. Aqui no caso nós vamos ter o MacBook Air de 2020 com o chip M1, tendo ali 8 GB de memória RAM, o que sendo sincero é bem poucos nos dias de hoje, rodando ali o macOS 26.5.1, mais atualizado na data que eu estou gravando hoje, 10 de junho. Tem ali um displayzinho muito bom de 13 polegadas, além de um armazenamento de 256 GB, sendo que ele calcula ali 245, e se você for dar uma olhadinha aqui melhor, 27 GB é apenas do macOS. Eu tô aqui apenas com 70 GB livres, porque eu tenho muita coisa instalada aqui que eu peguei para teste, mas o ideal mesmo, se você for utilizar ele, é utilizar ele com SSD externo. Eu sei que é meio paia, mas é o que temos. Para fazer o meu login aqui no iCloud foi super tranquilo, pode ver que ele já tá logado ali junto com o meu nome e minha conta, e eu não tive problema nenhum. Bom, e nos testes que eu consegui fazer nele, inclusive editei um vídeo completo que me ajudou a finalizar e postar um vídeo. Eu finalizei a edição totalmente no Mac M1. Tá passando aí na tela no horário que eu gravei, abrindo o projeto. E pra quem não sabe, se você quiser dar uma conferida lá no canal, o nosso vídeo do notebook da Acer foi praticamente todo editado aqui no nosso Mac M1. E olha que eu utilizei bastante efeito, ó. A gente tá tendo aqui 57 camadas só de clipe de efeito na camada 2, camada 3, 11. Então às vezes eu coloco vários efeitos um em cima do outro, e geralmente já são efeitos pré-prontos, ou seja, são efeitos que puxam um pouco mais do notebook, além também da camada de áudio. Se a gente for observar aqui, a gente tá com 124 clips, ou seja, 124 cortes que eu fiz. E dando uma aproximada aqui, posso mostrar pra vocês que aí eu tô sempre aplicando um zoom ou outro entre as, conforme vai percorrendo o vídeo ali, pra poder dar um dinamismo um pouco a mais, além também de um vídeo inteiro ter praticamente esses visuais de transição, ou seja, um vídeo que eu não deixei leve pro meu MacBook, o vídeo inteiro gravado no Full HD a 30 quadros. No playback aqui, eu deixei a resolução em quarter, tá? Não foi em full, e também eu deixei um render cache aqui no Smart, que ajuda bastante. E fazendo apenas isso, ele já conseguiu rodar aqui minha timeline aqui, o Preview, perfeitamente.
realmente. Logicamente o vídeo inteiro não tá aqui, até porque o arquivo que eu passei pra cá já foi o vídeo decupado, ou seja, tinha mais uns 500 cortes que eu fiz aqui. Se for juntado tudo, daria mais ou menos uns 600 cortes mais ou menos, em um vídeo só. Ou seja, vocês já imaginam o trabalhão que deu pra poder fazer esse vídeo. Tudo isso pra poder entregar a melhor qualidade possível que eu consigo pra vocês. Se vocês puderem deixar o like, se inscreverem aqui na ImportTech, eu agradeço demais. Mas voltando aqui, sobre a sua parte da renderização, ele não demorou muito, tá? Ele já deixa aqui gravado, né? E aqui exportando no H264 Master, ele demorou cerca de 6 minutos e 54 segundos para poder estar fazendo a renderização desse vídeo. Lembrando que é um vídeo bem grandinho, tá? É um vídeo aqui, ó, de 19 minutos. Ou seja, ele renderizou sim muito bem. É um tempo que meu PC normal iria renderizar, e olha que meu PC tem RTX 32 de RAM, ou seja, o Mac tá muito bem otimizado sim. E esse MacBook tá me ajudando muito mais do que eu pensava que ele ia me ajudar. O porquê? A minha parede aqui, eu tô passando uma tinta meio impermeabilizante nela, e isso é tóxico, ou seja, eu não consigo usar o meu PC, não parece, mas o meu PC tá ali atrás, esse daqui é o monitor do meu PC ali, e o único carinha que tá me salvando é literalmente esse MacBook aqui. Ele tá fazendo o serviço do meu PC, que tá escondido ali, ó. Tá fazendo o serviço do meu PC, que custa papo de 10k, um MacBook de 2k e meio da OLX, tá me servindo, me surpreendendo muito bem. Então esse carinha tá me surpreendendo demais. Ele não tem muitos jogos, mas o que eu consegui instalar aqui direto pela Steam foi o Cyberpunk 2077, Hollow Knight, Silksong e Celeste. Eu vou estar fazendo aqui o teste, tanto no Hollow Knight, tanto no Cyberpunk. Então, bora iniciar aqui no Hollow Knight. E bom, com o Hollow Knight aqui iniciado, eu só não vou colocar ele em tela cheia, porque aqui na parte de cima ele vai estar mostrando o tanto que a gente está usando de CPU, de RAM e do próprio SSD. Vou iniciar no meu save normal mesmo, que tem um pouco mais de inimigos aqui. Bora tá vendo como é que eu consigo estar jogando. Ele aparentemente ele roda muito bem, tá? Eu já fiz uma leve gameplay aqui, e além do jogo ficar muito bonito nessa tela que ele tem aqui, ele também roda extremamente fluido, sem delay nenhum. Até porque é um jogo bem leve, então era de se esperar que ele pelo menos rodasse isso, né? Agora eu quero ver se ele vai conseguir lidar bem com o Cyberpunk. Então o Hollow Knight sim, ele passou aqui, a CPU não tá usando praticamente nada, tá usando 20%, ou só a RAM, tá usando um pouquinho mais, mas é compreensível até porque 8 GB de RAM só é muito pouco. Mas aqui sim, dá pra zerar muito bom sim, o gameplay é extremamente fluida, não tem nem o que falar. Então o Hollow Knight Silksong passou com certeza. Então bora que tá rodando o Cyberpunk 2077 no nosso Mac M1. E com o Cyberpunk iniciado, se abriu é porque roda, então bora jogar o nosso Cyberpunk aqui. Lembrando que eu já tentei fazer o teste com o Daylight, mas eu acabei desinstalando porque tava ocupando muito espaço. E no Daylight ele abriu e não rodou, ele simplesmente fica com a tela preta. E já no Cyberpunk, a história aparentemente vai ser outra. Cyberpunk iniciado, nosso Mac M1 tá realmente rodando o Cyberpunk. Isso que é um Mac sem refrigeração nenhuma, ou seja, ele não tem nenhuma ventoinha aqui na sua parte de trás para poder fazer refrigeração, é tudo via refrigeração passiva. Essa magia do Mac de simplesmente abrir e o jogo continuar rodando aqui também é muito bom. Sobre as suas configurações, eu não mexi em absolutamente nada, do jeito que veio aqui eu deixei aqui. Time que tá ganhando eu não vou mexer. Praticamente aqui ele tá com tudo no baixo, tudo basicamente desligado, né? Até porque não tem muito do que a gente puxar do nosso carinha aqui. A gameplay ela fica jogável, tá mostrando aqui pra vocês, mas dá pra perceber que os gráficos dele já não são tão bons assim, tanto que quando você bate, quando você entra em alta velocidade, parece que fica meio serrilhado, ou seja, o Mac já não tá conseguindo processar tão bem, mas dá pra jogar assim. Mas se eu tivesse com o mouse aqui conectado nele, eu acho que dá pra zerar sim, tá? Aqui eu chuto que ele esteja rodando ali na casa dos 20 FPS, não muito mais nem muito menos do que isso, mas se você quiser que baixar pra poder estar se divertindo, ele com certeza sim vai estar te suprindo. Com o Mac não é pra jogo, é até que compreensível que ele não rode a maioria dos jogos, apesar de que ele tem um poder de processamento pra isso sim. E bom, e falando aqui sobre a sua bateria, esse Mac aqui ele tá com a bateria dele em 91%, ou seja, é uma bateria que está boa sim. Comparado aos outros notebooks normais, a bateria dele é simplesmente sensacional, não tem nem o que a gente discutir aqui. Bateria que em uso normal ali conseguiu me garantir cerca de 6 horas e meias de uso de 0 a 100%. Agora jogando ali, ele já vai estar durando mais ou menos umas 3 horas, 4 horas mais ou menos. E falando aqui sobre o uso real dele que eu tive, foi simplesmente sensacional. O porquê? Ele é um MacBook extremamente rápido, extremamente fluido. Eu não tive dificuldade alguma para poder estar utilizando ele. Apesar de eu sempre estar acostumado com Windows, esse ser meu primeiro MacBook, eu consegui me acostumar com o sistema até que bem rápido. Logicamente algumas coisas são diferentes, mas é um MacBook que me surpreendeu muito, principalmente pelo preço, pelo ano dele também, e que ele vai sim estar te entregando uma experiência muito fluida, e que esses 8 GB de RAM eu só consegui sentir mesmo
mesmo rodando ou DaVinci Resolve ou rodando jogos, ou seja, os 8 GB de RAM dele vão fazer falta sim, mas se seu uso for básico, eu acredito que você não vai sentir tanta falta quanto alguém que fosse usar mais pesado. E que eu acho que ele é um baita de um concorrente pro MacBook New, tá? E bom, e agora aqui falando sobre os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, até porque nem tudo são flores. Sobre os seus pontos positivos, o que eu mais gostei nele aqui, no caso, foram a tela. A tela dele me pegou de jeito lá ele, porque é uma tela muito boa, sem dúvidas a melhor tela que eu já tive, uma experiência desktop pra você ter noção. E que é uma tela que sim, vai te surpreender muito, apesar de não ser uma tela AMOLED com os peitos totalmente pretos. É uma tela que com certeza vai te agradar sim. O trackpad dele também. Pra você ter uma noção, eu editei aquele vídeo no DaVinci Resolve inteiro, utilizando apenas o trackpad e os gestos de navegação que ele tem, que são simplesmente maravilhosos, sem nem o que falar. Ou seja, o trackpad dele é muito bom. Eu não vou negar que no começo eu tive um pouquinho de dificuldade para poder acostumar com esse trackpad, mas depois que eu ajustei a velocidade e fui pegando os gestos de navegação que tem, incomparável com qualquer outro notebook Windows que eu utilizei até o momento. E também como ponto positivo que eu vou colocar é sua otimização. Um Mac sem refrigeração nenhuma conseguir rodar Cyberpunk, editar um vídeo Full HD com muito efeito, com apenas 8 de RAM, é simplesmente sensacional. A otimização dele tá muito boa, mesmo depois de vários anos. E também como seu outro ponto positivo é basicamente o seu peso e a sua finura. Sério, isso daqui parece mais um tablet do que um notebook. É um notebook extremamente fino, após de ver na parte mais grossa dele aqui, ele ainda assim consegue ser mais fino do que o meu dedo, ou seja, um notebook extremamente fino e extremamente leve, pesando aqui cerca de 1,2 kg. Além também da facilidade de a gente tá abrindo ele. Como seus pontos negativos, eu vou falar aqui do seu teclado. Apesar de ser um teclado relativamente bom, como é um teclado muito fininho, mais estilo Workspace, não sei muito bem, mas é um teclado que ele não dá muita sensação de digitação. Então pra mim, que tava acostumado com teclados mecânicos, com teclados mais reais mesmo, eu senti um pouco de falta. Não que seja um teclado ruim, mas com certeza poderia ter um teclado melhor aqui nesse notebook. Como seus pontos negativos também, eu vou colocar o seu armazenamento e a sua RAM. Se ele tivesse nem que fosse aqui 12 GB de RAM, eu com certeza não venderia ele, tá? Vou estar vendendo esse MacBook. Eu vou estar vendendo só pra pegar um maior com 16 GB. Porque pro meu serviço já sinto que daqui a algum tempo ele vai sim começar a estar penando em RAM. E o seu armazenamento também, né? 256 GB hoje em dia não dá pra praticamente nada. E como seu outro ponto negativo também que eu não poderia estar deixando de falar é só a falta de jogos. Sério, eu não tenho tantos jogos assim na Steam, mas o que eu tenho aqui, o que são disponíveis para Mac, não tem nem quase comparação do que os meus jogos totais, tirando meus jogos da Epic Games também. Então se você quiser estar rodando mais jogos aqui nesse Mac, você vai estar tendo que utilizar outros meios. E eu vou estar aqui deixando pra vocês como um ponto neutro que eu achei que foi bom, mas poderia ser um pouquinho melhor pelo que eu tinha ouvido falar, é a sua câmera. A sua câmera é uma câmera assim muito boa, mas para chamadas casuais e tudo mais, com certeza vai estar te servindo sim, mas eu senti que faltou um pouquinho de definição quando eu fui utilizar ela. Certo que aqui não vai dar pra vocês terem uma noção muito boa, até porque tô com a light bar aqui, o microfone, essa barra aqui também. Então a minha conclusão é que esse MacBook aqui, por R$2.500, que foi o que eu paguei nele na OLX, com carregador, caixa e tudo, com certeza esse Mac valeu a pena demais. Foi uma das melhores compras que eu já fiz lá no OLX, sem dúvidas nenhuma. Ainda mais considerando o tanto que esse carinha me salvou. E sobre as marquinhas dele que ele tem na lateral, praticamente não me atrapalharam em nada no uso, tá? Isso daqui é apenas um detalhe mais estético mesmo. Pra quem liga muito pra isso, pode ser um problema, mas que pra mim compensou muito ter comprado esse Mac lá no OLX. E se você não teve nenhuma experiência com o Mac, eu recomendo muito testar, porque é uma experiência muito boa. Tanto que por causa desse carinha aqui, eu vou ter comprado um Mac só pra mim, que vai ser o Mac aqui do canal. Então sim, valeu muito a pena ter comprado esse Mac lá no OLX. É um Mac que ainda vale a pena hoje em dia, dependendo do preço que você pagar, lógico. Eu acho que acima de R$3.000 já fica um preço um pouco mais difícil, mas abaixo desse preço vale sim muito a pena e que com certeza vai te trazer uma experiência muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e até a próxima.